Grupo Mundial News de Comunicação. Atenção, emissoras que compõem o Grupo Mundial News de Comunicação para o top de 5 segundos. Mundial. 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 Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. A Clinote é uma clínica especializada em ortopedia e traumatologia, oferecendo aos seus pacientes um atendimento completo, incluindo consulta médica especializada, exame de raio-x, cirurgias, fisioterapia, RPG e pilates. Contamos ainda com médico especializado na área de cardiologia. A Clinote fica na rua Barros Barreto, 67, Bom Sucesso, próxima à Avenida Brasil e à Linha Amarela. Atendemos a planos de saúde e aceitamos cartões de crédito e débito. Telefones 2561-1315 e 2280-3964. De mais informações no site www.clinote.com.br. Pauline Machado. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Oferecimento Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.kt1.com.br. Pauline Machado. Bom dia, amigos ouvintes. Está entrando no ar mais um programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente ao vivo nesta sexta-feira, 18 de março, aqui pela Rádio Mundial News FM, que você já sabe, mas não custa a gente reforçar que foi a primeira no Brasil a levar informações sobre a causa animal. Desde 2012, dedica 2 horas semanais em sua programação jornalística para temas envolvendo meio ambiente, bem-estar animal, e sempre com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade que respeite mais os animais. E é por isso que o programa Diálogos tem um orgulho em fazer parte desta emissora. Lembrando que este programa é transmitido pelo Grupo Mundial News FM para 21 emissoras em todo o Brasil. E para isso conta com um time de peso que é fundamental para a realização deste programa. Então, o nosso bom dia, primeiramente, vai para toda a equipe técnica, ao GC Maia, que é responsável pela mesa de áudio, para o engenheiro Vinícius Acioli, que fica na manutenção e gerência técnica de equipamentos, e para o Gabriel Bernardo, que fica na edição de imagens. Nosso bom dia também ao nosso querido Paulo Roberto Acioli, nosso diretor de jornalismo aqui da Rádio Mundial News FM, que estava ali já publicando a nossa foto aqui no estúdio. Bom dia, Acioli. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. O Grupo Mundial News de Comunicação fica muito honrado com a presença de vocês. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade mais uma vez. E tão fundamental quanto a equipe técnica são vocês, nossos ouvintes, e os nossos convidados que sempre trazem informações relevantes aqui sobre as questões de bem-estar animal, que contribuem, né, para uma melhor convivência entre os homens e os animais. E semana que vem, né, a Páscoa já está chegando, e por isso nosso diálogo de hoje é sobre paixão por coelhinhos, né? Coelhinhos não são coelhinhos da Páscoa, coelhinhos são animais e, portanto, merecem nosso respeito, nosso cuidado, né, nossa atenção. E muitas pessoas têm esses animais, os coelhinhos, como animais de estimação. Então vamos entender mais um pouco sobre esse universo assim, dos coelhos, que eu particularmente não conheço quase nada, né? Agora, há pouco tempo que eu estou tendo contato com a coelhinha da minha irmã, então vou mandar um beijo já para ela, embora a Clotilde, que mora lá em Blumenau, minha querida, que eu me apaixonei por ela, nunca tinha tido contato, mas me surpreendi, porque eu sou, todo mundo que escuta já sabe, eu sou uma apaixonada por gatos, assim, incondicionalmente, mas confesso que a Clotilde conquistou um pedacinho aqui do meu coração. Então a gente vai saber qual é o comportamento do coelho, as suas curiosidades, quais são as doenças mais comuns, os cuidados, questões de alimentação, né? E quando vem a maternidade, o que é que a gente faz? Se tem coelhos só de raças ou sem raças definidas. Então, aqui para falar com a gente sobre o universo dos coelhos, eu recebo aqui o veterinário Otávio Lisboa. Ele é especialista em medicina de aves e animais silvestres. Bom dia, Otávio. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Pauline. Obrigado aí pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Também o veterinário que é mestre em clínica e reprodução animal e também especialista em animais silvestres e terapia floral, Maurício Cobucci. Bom dia, Maurício. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. E também a gente tem aqui presente a Lívia Fonseca. Ela é mãe da Floquinha e do Saltinho e dos seus filhotinhos. É uma família que você tem, né, Lívia? Isso, uma família linda. Ai, que bom. Olha, isso eu percebi. O Maurício, quando a gente estava trocando informações sobre o programa, na produção, ele falou, entra num grupo, depois você até dá o nome do grupo, vocês podem dar, agora sim. Não lembro, Cantinho dos Coelhos, não é isso? No Facebook. Isso. E, gente, eu fiquei impressionada, porque eu também faço parte de grupos de apaixonados por cachorros, por gatos, mas os dos coelhos, eu senti as pessoas assim, muito realmente apaixonadas, gostam mesmo dos coelhinhos. Então, e foi lá que eu conheci a Lívia, né? Isso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre como se dá essa paixão aí pelos coelhinhos, que são muito bonitinhos mesmo, né? E você que está ouvindo já pode participar enviando suas perguntas, curiosidades, comentários, críticas, o que você quiser aqui para a rádio ou pelo telefone da redação, DDD é 21 2263 4239, 2263-4239, ou enviando uma mensagem pelo WhatsApp aqui da rádio também, que é o 21 DDD, número 967630650, 967630650, ou ainda pela página do programa no Facebook. Basta procurar por Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Ou, se você quiser ir lá no nosso site, é programadiálogos.com.br, e deixe seu comentário no post em que você no post do programa de hoje, que é dos coelhinhos. Então, para a gente começar, eu quero entender assim, a gente consegue identificar muito claramente o comportamento as características do cachorro e do gato, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Ele está sempre ali como se ele estivesse sempre à disposição. O gato já é mais individualista, mais egoísta, digamos assim, não gosta muito do dono, entre aspas. E o coelho, Otávio? Como é o coelho? Bom, você estava falando de cão e gato, né? Eu já estava até pensando aqui numa coisa bastante importante para a gente poder abordar. Quando a gente tem um animal silvestre ou uma ave, a gente tenta sempre compará-los com cão e gato. Exato. Né? E esse é o grande problema, né? Porque a gente espera que um coelho, que uma ave, fique doente igual um cão e um gato. E é totalmente diferente, né?
Os animais silvestres e exóticos, eles têm uma particularidade que a gente tem dificuldade de observar quando que o animal está ficando doente. Então é muito importante que o proprietário conheça muito bem a biologia, né, e o manejo do seu bichinho, né, para poder conseguir interpretar detalhes mínimos, né, que passam, na maioria das vezes, desapercebidos para quem está acostumado com cão e gato, né? E aí esse que é o grande diferencial da nossa especialidade, né? O grande problema é que a maioria dos animais que chegam para a gente já estão num estado bastante agravado de saúde, porque o dono não conseguiu perceber com antecedência. E também eu posso dizer que, aí eu vou levar para o Maurício, eu posso dizer que não conseguiu perceber porque ele não tem o costume de levar este animal ao veterinário, porque o cão e gato, talvez me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas quando você estava falando, me ocorreu o seguinte, o cão e gato a gente consegue perceber porque a gente muitas vezes já cresce com o animal perto. A gente já conhece, digamos assim, mesmo sem ler, sem ter muitas informações sobre ele. Mas, como eu falei, o coelho, a primeira vez que eu estou tendo contato é agora, não tem nem 6 meses. E ele, se ela passasse mal comigo, eu não saberia reconhecer realmente. Isso é porque falta informação sobre esses animais que agora estão sendo tratados como de estimação também, ou porque o que vocês no dia a dia de vocês na clínica veem que os proprietários, os donos, os responsáveis só levam quando o estado está crítico, não levam para fazer vacina. Eu acho que deve ter vacina também, assim, para um exame de rotina. Como é isso no dia a dia da clínica? Então, complementando o que o Otávio falou, esses animais, né, por eles chegarem nesse estado crítico, na natureza, eles escondem os sinais clínicos porque eles são presas. Sim. Entendeu? Aí, por isso que eles chegam na clínica já nesse estado avançado. Então, talvez seja também uma maneira do dono não perceber mesmo, né? Que o animal está ficando doente. Mas, geralmente, quando vocês estão atendendo os coelhos, hoje vamos focar só nos coelhos, as pessoas levam só quando estão muito doentes ou levam para fazer um check-up? E comprei um coelho, vou levar no médico para ver se está tudo bem. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem um hábito de uma consulta preventiva. Né? E trabalhar com um animal silvestre é importantíssimo você trabalhar com a prevenção, né? Evitar que o animal chegue a um estado grave. Porque por mais que o proprietário seja até bastante atento, é difícil perceber de imediato. Por exemplo, um cão, um gato, está passando mal, está com uma febre, você já olha de imediato. O bichinho já fica mais quietinho, já perde o apetite, narizinho narizinho fica quente. Um coelho, um animal silvestre, um animal exótico, está ali, até comendo, agindo normalmente, e você não consegue perceber. A gente vai falar mais para frente sobre as doenças dos coelhinhos, mas antes eu quero saber da Lívia. Lívia, por que coelhos? Bom, ano passado eu entrei numa escola e lá tinha conicultura. Aí eu sempre ia visitar os coelhos e tal. Aí eu gostei, entendeu? Eu achei bonitinho, né? Como todo mundo acha. Eu espero, né? Uhum. E assim, eu me afeiçoei a eles. Aí, como nessa época eu não sabia que tinha até aquele... O grupo? O grupo que... No Facebook. Isso, no Facebook, que adote seu coelho e outros. Então, pra mim, era assim, não tinha como adotar um coelho, entendeu? Aí eu acabei comprando 2 coelhos. Mas lá, porque para quem me conhece, a gente teve esse programa, eu sempre falo, sempre tem gente que se conhece, por exemplo, hoje Maurício e Otávio, quando se viram, e aí, tudo bom? Quando viu o nome, então sempre tem encontros aqui. E hoje eu tive não um encontro com a Lívia, mas assim, uma coincidência que a Lívia falou que estuda ainda, né? No Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu estudei também o saudoso Setur. Então, aqui sempre tem esses encontros. Então, foi lá que você teve o primeiro contato com os coelhinhos. Isso. E aí você
comprou lá? Como foi? Não, aí a minha mãe conhecia uma amiga que vendia, mas vendia para fins de comer e produção. Isso. E aí eu falei assim, eu quero um. Aí eu acabei comprando com ela. A floquinho e saltinho. Ah, isso. você pegou os dois juntos. Isso é bom, Maurício? Ter um coelho? Porque gato, geralmente a gente fala, tenha mais de um gato, né? Porque eles ficam sozinhos e tal, cachorro. O coelho também é bom que tenha mais de um? Ou o ideal é o coelho ficar sozinho? Como é esse comportamento? Ele lida bem com outros coelhos? Então, na natureza eles têm um comportamento de bando, né? Eles andam em bando, né? Então isso seria benéfico. Mas aqui, o que eu estou vendo aqui, que é um casal, né? Exato. O problema é esse, é a reprodução. Sim, ele já está com quantos filhinhos? Né? Sim, com 12. Olha só. Numa Não. ninhada só? Quantas vezes? Não, 2 ninhadas já. E aí? Então é bom quando são todas fêmeas ou todos machos? O ideal, quando quem estiver ouvindo, eu quero ter um coelhinho. Então o ideal é que sejam do mesmo sexo para evitar a procriação assim? Porque em quanto tempo vieram 12 filhinhos? Foram 6 meses. Então, é muito coelhinho. Bastante tempo, né? E Otávio, essa questão do comportamento do coelho. Os coelhinhos, eles têm, eu vi pesquisando, por exemplo, alguns têm as orelhinhas baixas, outros têm as orelhas mais compridas, o focinho, é focinho que fala também no coelho? Isso é focinho, sim. Focinho muito mais comprido, porque eu estou tendo como parâmetro a Clotilde, que é a única que eu peguei até assim no colo. E ela é bem pequenininha e o focinho menorzinho do que os que eu vi pela internet. Então, tem muitas variações de raças. Tem coelho vira-lata, digamos assim? O branquinho de olho vermelho seria? É o padrão mais comum, né? Existem várias raças de coelho. Acho que equivalente à quantidade de raças de cachorro. Existe bastante. Só que aqui no Brasil a gente fica muito restrito, né? E aí tem o coelho doméstico, o comum, né? Que é o branquinho de olho vermelho. Vai passar pelo angorá, cinza. E o que está na moda hoje em dia é o mini loop, né? Que é o menorzinho, bem peludinho, com as orelhinhas caídas. Provavelmente deve ser o... Não, a Clotilde tem a orelha em pé. Em pé? Sim. Tá, e ela não é peludona, não. É ralinho. É normalzinho. Então ela vai mais pro padrão, pelo padrão mais comum. Mas está na moda o mini loop, né? Que ele fica pequenininho e é bem peludinho e as orelhinhas caídas. Entendi. E essa questão de doar e de comprar, é difícil que a gente faz tanta campanha para adote um animal. Isso vale também para os coelhos ou quem quer coelho só pode comprar? Só tem essa opção, Maurício? Aí vai depender de cada um, né? Você pode comprar, mas teria que ser, claro, um criador de confiança, né? Mas é o que eu digo assim, é fácil encontrar pessoas que queiram doar? Ou as pessoas, na maioria, do universo dos coelhos, vocês como especialistas, o que é mais acontece mais na realidade? Só pessoas querendo vender para ganhar dinheiro? Ou elas doam também? Acontece também coisas negativas, como uma pessoa, por exemplo, que não se adaptou ao animal, né? E acaba querendo doar o animal, por exemplo, porque mordeu ele, entendeu? Porque ele recebeu uma mordida do animal, o animal faz bagunça ou destruiu uma mobília, vamos pensar assim, né? Porque os coelhinhos fazem isso, né, Lívia? Fazem. Você, quando o Floquinho Saltinho e a Floquinha foram para sua casa, eles foram pequenininhos? Filhotinhos? Não, eles foram com 3 meses, né? Aí 3 meses seria considerado já o quê? É filhotinho ainda? Ela tá na puberdade, né? Já tá... E eles são levados, né? A Clotilde já me mordeu com aquele dentinho, ela fica quietinha, de repente ela... E é uma mordida que fica a marca, né? E eles roem mesmo tudo. Como é que foi essa adaptação na sua casa? Bom, quando eles chegaram na minha casa, a gente colocou eles no quintal. Você mora em casa? Isso. Aí eles ficaram lá no quintal. Mas aí quando foi crescendo, a gente teve que... crescendo os coelhos lá em casa, a gente teve que separar, né? O macho e a fêmea. Crescendo, você diz, os filhinhos? Isso. Ah, tá. Aí a gente teve que separar, né? O macho da fêmea. E aí a gente
prendeu o macho e a fêmea não prendeu, assim, a gente deixou um Um espaço. espaço mais Isso. separados, né? É. E a gente deixou os filhotes soltos, entendeu? Aí eles estão ainda assim. Entendi. Mas eles não ficam dentro da casa, não tem perigo de roer o sofá, roer um fio. Não. Mas de vez em quando é só ver a porta aberta que eles entram. Aí tem que observar muito, porque teve uma vez que eu encontrei um roendo fio. Sim. Aí é perigoso, né? Sim, com Aí. certeza. E uma outra curiosidade que eu queria ter dos coelhinhos, sobre os coelhinhos, é essa questão de roer e de... porque gente, sempre vou falar da Clotilde porque é o que eu tenho de parâmetro. E a minha irmã até fala, ela gosta de arrumar a casinha dela. Aí a minha irmã bota uma porção de jornais, assim, e ela fica realmente com aquelas mãozinhas, aquelas patinhas, né, da frente, mexendo como se ela estivesse arrumando. O coelho é um animal estressado, assim, porque ela é muito rápido o tempo todo, aquele narizinho não para. E isso quer dizer que o animal esteja estressado ou é o natural dele? Não quer dizer que ele esteja estressado? Isso vai depender de cada indivíduo, né? Igual um cachorro, você tem cachorro mais elétrico, cachorro mais tranquilo, você vai ter essa diferenciação entre coelhos. E como o Maurício falou, pelo coelho ser uma presa, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque eles levam muito susto. Sim. São muito sensíveis. Eles têm uma descarga adrenérgica, de adrenalina, né, muito alta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso em relação a fogos, festas em casa. Até eu falar mais alto um pouquinho, ela já... E isso pode levar o animal até a morte, né? Essa descarga adrenérgica. Então, tomar muito cuidado no Réveillon, né? Os fogos, principalmente aqui no Rio, né? Copacabana. Barulhos que possam assustar o animal. Né? Isso estressa bastante o animal, podendo até levar à morte. Agora, mesmo, por exemplo, quando você falou do cachorro, que pode ter cachorro estressado ou não, a gente vê, o cachorro quando é calmo, ele está calmo. Quando ele está mais nervoso, ou ansioso, ou estressado, ele fica com a respiração ofegante. Só que o coelho, eu nunca vi relaxado. Essa é a minha dúvida. Mas tem sim. Como eu consigo identificar se ela está relaxada? Você vai ver um coelho mais bonachão, mais quietão, assim, ele gosta de ficar deitadinho de lado, vendo a paisagem. Mas o narizinho continua. Né? Já tem outros que, assim, quando você vê, é um flash, assim, passando na sua frente. Né? Quando você não vê, ele está escondido, intocado, para quando você passar, ele já correr de novo na sua frente. Então a gente tem essas diferenciações. E são muito ligeiros mesmo. São bem né? ágeis. Muito, nossa, é difícil a gente conseguir pegar. E silenciosos, né? Estão o tempo todo correndo, mas você não consegue escutar. Eles emitem algum som? Emitem, Como? mas é um grunhido, né? Mas é difícil você observar. Vai ser mais uma questão mais drástica de um susto ou até numa dor muito grande. Então você vê o animal vocalizar, mas é bem difícil. E assim, ele, além desse som, né? Eles batem as patas traseiras. Sim, gente, no com chão, uma força que a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, o que é isso? Aí minha irmã é Chloe, na verdade, o nome, e a gente chama carinhosamente de Clotilde, né? Mas exatamente em que situações eles fazem isso? Então, eles tentam emitir sons, né? Através da vibração do chão, eles vão como é que se diz? É uma forma se de comunicando. Se comunicar com os outros coelhos. Tá chegando um perigo, tá chegando um predador, entendeu? Batendo essas duas patas traseiras no chão, entendeu? Mesmo quando ela não está acompanhada de outros coelhos, porque lá na minha irmã, ela fez isso quando a gata passou do lado de fora do quintal e ela viu. Isso. E aí ela fez esse barulhão. Ela avisou. Sempre quando ela está em situação de perigo, digamos isso, pra assim. avisar, tá chegando alguma coisa, né? Chega uma visita na casa, coisa assim, ela faz. Que interessante, né? Agora, a Lívia mora em casa, a minha irmã também. E se eu morasse em apartamento, eu poderia ter um coelho? Poderia. Se você conseguir adaptar, né, a sua casa para o animal. Como seria essa adaptação? Né? O que eu precisaria fazer, Otávio? Em casa, você assim,
por exemplo, os animais dela vivem no quintal, né? É um ambiente mais propício para um coelho, né? Num apartamento, você tem que estudar muito bem o local que você vai abrigar o bichinho, né? O animal fica mais limitado, ele não tem como fugir do calor, não tem como fugir do vento, da chuva. Então, muitas vezes você vai lá, vou botar meu animal na varanda, né? E aí tem o sol, né, que é extremamente prejudicial em excesso para o coelho, tem o vento que vai deixar o animal exposto, então tem todos esses cuidados que você precisa tomar em relação ao bichinho. E se eu tiver num apartamento, porque você só tem coelhos? Isso. A minha irmã tem cachorro, gato e coelho, mas é numa casa, eles ficam em área... A gata não, fica solta, Clotilde também, mas eles hoje já se relacionam bem. Mas se eu moro em casa, tenho um gato ou um cachorro e quero um coelhinho, como é essa... como deve ser essa interação, ou quando chega o coelhinho, ou o coelhinho já é morador e chega um outro animal, como deve ser esse contato, Maurício? Então, deve ter também bastante cuidado, porque mesmo o cão e o gato não sendo animais agressivos, ele pode querer brincar com esse coelho, né, no caso, e causar lesões, né, fraturas, né, nesses animais, né? Tem que ter muito cuidado com isso. E aí a gente deixa separado um período, mas não tem a questão do reconhecimento do outro que não é um perigo. Ainda mais eles sendo presos, né? Tem que ficar em observação, não pode deixar sem a observação, né, do dono. Aí eu saí pro trabalho e deixo um num cômodo e outro em outro. Isso aí separa, com certeza. Entendi. Não pode deixar sem a supervisão, né? Isso vai depender muito do comportamento, principalmente do cão, né? Você tem, por exemplo, uma raça de caça, né, com temperamento de caça, um Weimaraner, um Pointer, um Setter, é totalmente desaconselhável você deixar. Sim. Um dia vai dar problema, é certo, né? Então tem que, essa convivência tem que ser muito bem estudada, né? Eu tenho, assim, eu faço hospedagem de coelhos, né? Os animais ficam na minha casa e eu tenho 2 cães. Só que meus cães, na maioria das vezes, são menores do que os coelhos que eu hospedo. Pois depois a gente vai falar sobre essa questão do tamanho. Tem uns coelhos enormes. Sim, tem até umas raças gigantes, né? Então, assim, os meus animais eu tenho total confiança, até porque eles brincam com os coelhos, né? Eu tenho um coelhinho que é meu paciente, meu hóspede ao mesmo tempo, que é muito particular, que o meu cachorro, quando vê ele chegando na minha casa, ele geralmente fica hospedado umas 3 vezes por ano comigo. O meu cachorro já reconhece e fica super feliz dele estar chegando. Que legal. E a noite é uma farra na minha casa. É eles um correndo atrás do outro. Interagir. Que legal. É uma interação bastante positiva. Só que assim, é um pincherzinho de 2,5 kg. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque dependendo do tamanho do animal e do temperamento do animal, um dia vai dar problema. Sim. Gato não. Gato já é um pouco mais difícil, né? Porque o gato aí vai ter instinto mais predatório. Com um animal pequenininho, um rato, um passarinho. Dificilmente vai atacar um coelho. Eu vejo lá na minha irmã que assim, ficaram muito se cheirando, né? Até hoje a Jessie, que é a gata, entra na gaiolinha come a comida da Clotilde, enfim. Elas já não são amigas, mas se dão bem, digamos assim, né? Agora, você estava falando da questão do vento. O coelho se adapta melhor às temperaturas mais quentes ou mais frias? Quer responder, Maurício? Vai lá, Maurício. As mais frias, com certeza, né? Porque imagina só, no verão daqui do Rio de Janeiro, um coelho de raça de pelo longo, né? Então ele sofre bastante com esse calor, né? E o frio de Curitiba, que também é o outro extremo? Tudo em excesso é prejudicial, né? Mas o calor, acredito que prejudique bem mais, né? E faz com que o animal caia a imunidade e adquira várias doenças, né? Isso é muito comum a gente observar no verão, né? A temperatura de conforto de um coelho está em torno de 20 graus. Passou de 20 graus, o animal já começa a entrar num estresse térmico, né?
E é muito comum no verão a gente pegar coelho com sarna de ouvido. E a sarna está literalmente ligada ao sistema imune, né? Porque a sarna ela já existe no ambiente, o ácaro já está ali. Sim. O animal ou a pessoa vai desenvolver a sarna se estiver com a imunidade baixa. E é muito comum, principalmente no mês de dezembro, eu pelo menos atender vários coelhinhos com sarna de ouvido. Devido ao à excesso. Queda de imunidade por causa do relacionada ao calor. estresse calórico. Aí você falou, acima de 20 já causa esse estresse. E a temperatura mínima que é boa para ele? Então, o ideal seria manter o coelho a 20 graus. Né? Passou de 20 graus, o animal já está com um pouco de calor. Entendi. Né? Então é muito importante se atentar ao conforto térmico do animal. Tá. Né? Depois do intervalo, a gente volta para sabendo quais cuidados a gente deve ter com os coelhinhos como animais domésticos. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. A Clinote é uma clínica especializada em ortopedia e traumatologia, oferecendo aos seus pacientes um atendimento completo, incluindo consulta médica especializada, exame de raio-x, cirurgias, fisioterapia, RPG e pilates. Contamos ainda com médico especializado na área de cardiologia. A Clinote fica na rua Barros Barreto, 67, Bom Sucesso, próxima à Avenida Brasil e à Linha Amarela. Atendemos a planos de saúde e aceitamos cartões de crédito e débito. Telefones 2561-1315 e 2280-3964. De mais informações no site www.clinote.com.br. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite, com programa inédito toda segunda de 6 às 8 da noite em Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. E estamos apresentando Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Oferecimento Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. De volta ao segundo bloco do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, hoje falando sobre coelhinhos, né? Coelhinhos como animais de estimação e não como presentes no dia da Páscoa.
né? Aqui no estúdio a gente recebe o veterinário especialista em medicina de aves e animais silvestres, Otávio Lisboa. Também o veterinário Maurício Cobucci, que é mestre em clínica e reprodução animal e também especialista em animais silvestres e em terapia floral. E também a Lívia Fonseca, que é mãe da Floquinha e do Saltinho e seus 12 filhinhos, até rima, né? Eu vou começar aqui com você, Lívia. O Otávio estava falando, os especialistas estavam falando sobre essa questão da temperatura, né, ideal. Como é que você faz na sua casa? Tem uma casinha para eles quando está muito calor ou nesse período de chuva, que está chovendo muito? Como você faz para proteger eles? É tipo uma casinha que meu pai construiu para eles. E embaixo, assim, ele sempre coloca capim, que meu pai sempre corta capim e coloca lá para eles Seu comer. Libertino, que está aqui. Liberalino. Como? Liberalino, desculpa, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigada por ter vindo acompanhar sua filha, tá bom? Não sei se ele me ouviu. E, assim, eles ficam soltos e lá em casa sempre teve mato, grama, entendeu? Aí os que ficam soltos, eles ficam andando pelo quintal. Mas é a parte de cima, assim, quando chove, eles ficam recolhidos, eles ficam... Ah, sim, tem uma parte fechada. Uhum. E nos que estão presos, né, também tem uma parte fechada e mais alta, assim, para não ficar molhando as patinhas, né? E qual é o ambiente ideal, assim, o piso, digamos assim? É cimento, é areia, é terra, é brita, é grama? Então, vai depender. Se for apartamento, o ideal é um piso que não seja escorregadio para esses animais, né? E no caso, o piso num quintal pode ser qualquer piso, pode ser Não tem um que seja melhor para eles ou não adequado para eles? Não, vai depender. Areia, assim, terra, né? O que eu tenho assim visto de mais perigoso no caso de um quintal seria as plantas ornamentais, que são tóxicas, entendeu? Tem, por exemplo, espada de São Jorge. Comigo ninguém pode. Isso, comigo ninguém pode. Azaleia, babosa. Isso num quintal que eu acho mais complicado, assim, de criar um coelho sem ter esse conhecimento das plantas tóxicas. Mas de resto, se tiver todos os cuidados... Não tem nenhuma exigência assim, específica, não, né? Não. Uhum. Agora, muita chuva, com o seu coelhinho pegar muita chuva, é prejudicial ou não? Porque Sim. O coelho toma banho? Vários clientes me perguntam isso. Eu não sou muito a favor de dar banho em coelho. Por quê? Porque a pele do coelho é muito sensível, né? Tanto que o coelho é um animal modelo de experimentação alérgica, de produtos de cosméticos, né? Produtos para pele. Então, o que eu aconselho é, se houver necessidade de dar um banho no animal, pegar um shampoozinho neutro de bebê, que vá agredir o mínimo possível, né, a pele do bichinho, ou no máximo passar um paninho úmido em cima do animal para tirar qualquer sujidade, até porque eles são igual o gato, né? Eles passam o tempo todo se limpando, né? Então são animais bastante limpos, né? Então não vejo muita necessidade de banho, não. Banho seria só mais questões... Sim, assim, mais extremas, assim, né? Isso. Mas a chuva, se ele pega esses temporais que estão acontecendo aqui no Rio, gente... Tem que tomar muito cuidado. Primeiro que o animal vai perder temperatura corporal, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E principalmente em questão de manter a pele úmida, que vai trazer problemas de pele, né? Tanto que é muito importante impedir que o coelho tenha contato com o chão molhado ou até a urina dele, né? Principalmente mais a urina, porque a urina ela vai provocar problema de dermatite no animal, né? Entendi. Agora, você falou evitar que ele fique úmido, né? Aí tá, mas ficou úmido, pegou aquele temporal, não estava em casa, cheguei em casa e meu coelho está encharcado. Posso secar com secador, aquele barulho? Numa situação muito drástica, onde você
você pegar um animal chocado, um animal passando mal de frio mesmo, aí vale a pena entrar com secador. Mas uma toalhinha, vai secando resolve, ali, né? já resolve. E quando você falou em passar um paninho úmido, basta com água? Água, somente água. Entendi. Tá. Agora, uma outra curiosidade é a questão do convívio com crianças. O coelho é um animal ideal para criança? Aí vai depender mesmo do tipo de cuidado que a criança vai ter, né, com esse animal, né? Claro que toda interação animal e seres humanos é muito benéfica também, né? Uhum. Mas tem que ter um certo cuidado, porque a criança às vezes deixa o animal cair no chão, né? Provocar fraturas e coisas assim, né? Então tem que ter muito cuidado também com o estresse, né? Às vezes a criança acha que o coelho é um brinquedo, né? E fica... Isso para todos os filhotinhos geralmente a gente acha, né? Que é principalmente criança, que é igual o bonequinho que ele tem lá na cama de pelúcia. Mas especificamente sobre os coelhos, tem algum... porque melhor um cachorrinho do que um gato, porque gato arranha, mas o gato só arranha se ele for... Enfim, for incomodado ali a ponto do gato arranhar, igual o cachorro. O cachorro morde, sim, morde, mas não vai morder à toa. Então, mas o coelho tem alguma característica assim que seja ou favorável para o contato com criança, assim, não, o coelho não é o animal indicado para criança, por algum motivo ou não? Não tem contraindicação, digamos assim? Não tem contraindicação, não. Eu vejo lá minha sobrinha, que é a menorzinha, né, a Samantha, que tem 8 anos, ela lida muito bem com a Clotilde, pega no colo com cuidado, ela cuida, ajuda a minha irmã a cuidar e tudo. Agora, eu tenho uma curiosidade, porque elas colocam... Aquilo me dá agonia. Então, vamos ver se quem está fazendo corretamente, né? A Clotilde, ela, como eu falo, me dá nervoso porque ela fica se mexendo muito, como se ela tivesse com o motorzinho ligado o tempo inteiro. E ela fica quietinha quando elas pegam ela no colo como neném, assim, só que a Clotilde fica com as patinhas para cima. E aí ela parece confortável realmente, mas me dá agonia que parece que ela está, não de cabeça para baixo, mas ela está deitada de barriga para cima. É confortável para o coelhinho? Tem animal que não gosta, né? Depende, tem animal que então. gosta de ficar de barriguinha para baixo. Vai depender muito do indivíduo, né? Entendi. Igual cão e gato. Tem cão que gosta de ser ninado, e tem outros animais que não admitem. Porque eu fico pensando se ela não fica parada justamente porque ela está tensa. Não necessariamente. Ficando tensa, ela vai querer fugir, vai dar não. patada, vai querer pular do colo. Ela pede carinho, inclusive. Ela sobe no sofá no colo, ela transita dentro da casa também. Então, às vezes, minha irmã está sentada assistindo televisão, ela vai, sobe, fica ali quietinha. Essa interação de coelho é muito legal, assim. É como se fosse um cachorrinho mesmo, né? Eu não sabia que eles eram assim. Isso que me surpreendeu. A interação com o dono é muito legal. E você, Lívia, você se surpreendeu quando... Você nunca tinha tido coelho? Não. E o que mais assim te surpreendeu no dia a dia com eles? Eu acho que foi tudo, né? Porque, assim, eu já tive um gato. Uhum. Eu acho que, pelo menos os meus coelhos, eles não gostam de colo, de jeito nenhum. Se tenta pegar eles, eles não vão. Eles gostam de ficar... Mas talvez por serem criados desde pequenininhos no quintal? Talvez. Aí é muito diferente, né? Assim, e eles arranham. Se tenta pegar eles, eles arranham você inteira. Uhum. Aí... E você já foi mordida com aqueles dentinhos? Já. Acho que ninguém escapa, né? Da mordidinha deles. Mas você buscou orientações antes de ter os coelhinhos, não? Sobre como era o comportamento deles? Eu busquei na internet, né? Até lá no meu colégio também, eu busquei falar com alguns colegas que já tiveram. Uhum. E foi essa, assim, informação que eu consegui achar. Entendi. Agora, a gente falou no bloco anterior sobre os tamanhos, né, de coelhos, né? Tem uns pequenininhos, tem uns enormes. Os seus são grandes, né? São. Não são aquelas que estão na foto no Facebook? Isso. Um cinza e um branco, me corrija. Floquinho, né? saltinho. E o que varia? O que faz variar o tamanho? É igual portes de cachorro? Cachorro de grande porte, médio, pequeno? Então, seria no caso a raça, né? Acho que, se eu não me engano, são 47 raças que tem de coelhos. Então, tem raças que são gigantes. Eu só não estou lembrando agora o nome, mas
Existem raças gigantes de coelho, Gigantes, que são tidas como coelhos, gigantes isso, mesmo. gigantes, coelhos anões e coelhos de tamanho médio, né? Esse aí pode chegar até uns 8 quilos, 9 quilos. Fácil, sabe? Eu só não lembro o nome da Você raça. lembra, Otávio? Aqui é fácil achar, aqui no Brasil? Acho que você vai achar mais pelo sul do país, a raça gigante. Né? Tem até umas fotos bem engraçadas. O coelho é quase o tamanho da pessoa. Né? É o tamanho de um cachorro de porte médio. Né? Provavelmente eu nunca atendi. Sou doido para cuidar de um bichinho desse, mas provavelmente o animal deve estar pesando aí uns 20 quilos. Gente, 20 é muito quilos. Grande. É muito grande. Nossa, esse eu também nunca vi. Você já viu, Lívia? Tem até um coelho que ele virou famoso na internet, que é o Atlas. Não conheço, eu vou procurar. O coelho Atlas. Atlas, que ele foi abandonado, ele é gigante, ele tem quase um tamanho de um cachorro de porte médio, assim. Mas ele foi adotado? Foi, agora ele foi. E os seus pesam quanto? Os meus devem pesar uns 4 quilos. 3, é o tamanho normal? É o padrão. Peso? É o padrão de um coelho médio, né? E os branquinhos de olhos vermelhos, eles são albinos? Por que eles têm os olhinhos vermelhos? O albinismo ele é caracterizado pela falta de melanina, né? E os olhos vermelhos é a característica do albinismo nos animais, né? Você não tem presença de melanina nenhuma, né? Então esses animais têm que tomar bastante cuidado, principalmente com relação à insolação, né? Eles não têm a proteção nenhuma contra o sol. E os coelhinhos, se não é vermelho, o olho é preto sempre? Você vai ver o olho mais pretinho. Não tem variação como gato, não tem azul, muito, não. verde, não, né? Nem você amarelo. Vai mais coloração do pelo, né? E a questão da alimentação. Todo mundo fala, quando pensa em coelho, o coelho come cenoura. Não come só cenoura, Cenoura é ração, né? É o que todo mundo acha. Né? Mas e o que mais que o coelho... Porque a gente fez um programa aqui sobre alimentação, cuidados na alimentação de cães e gatos. E aí eu me surpreendi porque eu não conhecia o universo da comida natural. Né? Então, todo mundo, ração. O coelho tem ração, mas a comida natural também, né? Então, o que o coelho come? Então, os coelhos, por terem os dentes com raízes abertas, né, em crescimento constante, então eles necessitam de alimentos mais fibrosos, né? Então, folhas escuras, né, que é o ideal, né? Couve, chicória, espinafre, rúcula, né? Capim, né? O pessoal gosta do feno, né, também, né, de utilizar feno, mas eu particularmente eu gosto que a pessoa vá à luta, vai procurar o capim no meio da rua mesmo, entendeu? E às vezes que é o que ele iria fazer para comer, né? Eles adoram capim. Às vezes a pessoa mora, por exemplo, em centros urbanos, Copacabana e tal, e acha, poxa, mas onde eu vou arrumar capim, sabe? Eu tô cansado de caminhar por aí e encontro capim nos canteiros, Sim, entendeu? puxa e leva para casa, é isso mesmo? A pessoa tem vergonha, no caso de andar com a sacolinha e uma faquinha e cortar o capim, né? Claro, lá com higiene, lógico também, né? Lava-se, aí a gente chega em casa, lava. Principalmente em meio urbano, né? Que fica em contato com poluição, né? Beira de estrada. Isso. É bom dar uma lavadinha depois. Isso. E só isso, se ele comer só folhas, ele está bem alimentado ou precisa de alguma coisa mais sólida? É sempre importante intercalar com a ração. Só que até pouco tempo atrás, até os próprios veterinários divulgavam que era importante você fornecer ração para o coelho ou para roedores para poder favorecer o desgaste do dente. Isso foi desmistificado, né? Porque o dente deles tem crescimento contínuo, né? Só que a ração, a gente está comprovando que o problema é ao contrário. O animal precisa comer ração, sim, para você poder fornecer alguns nutrientes que você não vai conseguir achar na maioria dos vegetais. Só que o desenho, né, o formato da ração, é impossível você produzir uma ração em formato de folha. Tá? E a anatomia dentária, né, a boquinha deles, foi feita para comer vegetal, para comer folha. Então o que acontece? Quando o animal mastiga um grão de ração,
Na maioria das vezes, um lado, uma face dentária, entra em contato com a ração. O outro dente está do outro lado, não entra em contato. E esse impacto constante, desuniforme, né, vai começar a provocar movimentação dentária dentro da boquinha do coelho. Desalinha tudo. Vai desalinhar tudo. E aí a grande maioria dos problemas de saúde, tanto de coelho e principalmente de porquinho da Índia, está relacionado a problemas dentários, né? Então você vai ter animais com um crescimento exagerado principalmente dos dentes molares, né? Você vai ter desalinhamento dos molares. Com esse desalinhamento, você vai provocando, como é que eu vou dizer, o dente vai se tornando cortante, né? Então vai afiado, então machuca a bochecha, machuca a língua, e o animal vai parando de comer, e aí parando de comer é uma bola de neve. Sim. Parou de comer, o dente continua crescendo, e aí ele para de comer mais ainda, porque não consegue mais mastigar, e a situação do animal vai ficando cada vez pior. Ontem mesmo, eu participei de um procedimento odontológico no coelho, porque ele estava com um crescimento exagerado dos molares. O animal já não estava conseguindo se alimentar direito, né? Então foi necessário um desgaste dentário. Só que assim, o ideal é evitar esse procedimento, né? Porque ao contrário de um cachorro, isso não é um procedimento preventivo, né? No cão você faz a prevenção por tártaro, por um monte de coisa. Coelho não. Essa é uma o procedimento odontológico num coelho, num roedor, é um procedimento terapêutico, né? A prevenção é a alimentação. O ideal é que a gente o animal nunca passe por um procedimento desse. Entendi. Né? É o estado crítico já, quando precisa passar. Entendi. Agora, os coelhinhos, a gente pode escovar o dente deles? Porque cão e gato, a gente teve um programa aqui que afirmaram que sim, que desde filhotinho você já vai com o dedo, né? E depois você vai com a escovinha até ele não causar estresse, enfim. Para o coelho também há essa necessidade? Não, o coelho não há necessidade de fazer escovação. Então, mas ele não tem tártaro? Não pode ter problemas dentários? Só esses? Dificilmente o animal vai adquirir problema dentário, porque assim, como a alimentação é muito de fibra, né, e a anatomia do dentário, você não observa acúmulo de matéria orgânica nos dentes. Que né? E uma outra coisa só para frisar que é muito importante, às vezes você vê até os incisivos do coelho maiores do que o normal, né? E aí você encontra até pessoas em casa tentando tratar o animal sem orientação de um médico veterinário. Então, jamais o dente de um coelho pode ser cortado, né? Muita gente que faz isso pega o alicate e corta. Ou em casa, ou até pegar um colega que não seja especialista, né, para fazer isso. É totalmente inadequado você cortar o dente de um coelho, né? Você tem que tratar de forma correta. Existe equipamentos corretos para isso, né? Brocas de desgaste, da mesma forma que tem pra gente. Que tem pra gente, você tem que utilizar para um coelho também. Entendi. Maurício quer complementar? Lívia, como é que você tem esses casos? Como é que são os dentinhos dos seus coelhos e como é a alimentação deles? Não, os dentes deles são do tamanho assim... Normais, E a alimentação deles, como o Otávio. Maurício e Otávio. Como o Maurício disse, meu pai sempre vai com um facão no carro. Como eu estudo lá em Seropédica, tem muito mato, né? Aí de vez em quando ele isso é importantíssimo para ele. E aí ele corta, volta e dá um fresquinho, aí ele até deixa dentro da geladeira para não estragar. Aí seria bom dar gelado ou não? Deixa um pouco fresquinho, né? Na temperatura ambiente ou fresco, né? Se ele tem essa disponibilidade de pegar sempre o capim, que tiver envelhecendo, já joga fora, já arruma um outro, né? Uma coisa que até o Maurício falou, a gente estava abordando aqui em relação a feno, hoje em dia também a gente não está mais aconselhando o feno, principalmente feno de alfafa, tá? Porque a alfafa ela é riquíssima em cálcio. E o animal termina ingerindo uma quantidade de cálcio maior do que necessário. E carboidrato também, né? Rico em carboidrato, né? Se tá tudo, né? Se esse capim a gente tem tanta facilidade de conseguir, porque comprar, né?
E aí, assim, o cliente que gosta de dar, porque o coelhinho adora, né? Sim. Dá como um petisco, não como um alimento vez ou outra, principal, né? Um alimento coadjuvante, né? Dá como um petisco. O alimento principal, principalmente, é folha, né? Couve, chicória, capim. E a cenoura? Cenoura pode dar, não tem problema nenhum. Milho? Dá, mas de forma reservada, por causa do carboidrato, né? Que o milho é muito carboidrato e pouca fibra, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, principalmente para coelhinho que tem pelo muito longo, tá? O que vai acontecer? Você vai favorecer uma formação de uma massa no estômago. Junta carboidrato com pelo que o animal, ao se lamber, ele vai ingerir aquele pelo. E aquilo termina impactando no estômago. Entendi. Às vezes levando até o animal a uma situação cirúrgica para poder retirar esse material impactado. Areia também, não deixar o animal botar comida, né, em cima de terra, areia, porque o animal vai terminar engolindo aquilo. Sim. E isso pode impactar também. Uma outra coisa só para frisar, que ela tinha falado em relação à dentição, a gente consegue ver apenas os dentes incisivos do coelho. Os coelhos têm os molares também, que são os dentes de mastigação iguais aos nossos. Só que é quase impossível de ver. Até no exame clínico, por mais que você tenha equipamento especializado, é difícil você visualizar. Então, eu particularmente aconselho os meus clientes a fazer um exame preventivo anual. O que é esse exame preventivo? Fazer uma radiografia da cabeça. Que através da radiografia você vai conseguir visualizar a anatomia dentária, né? E aí você consegue ver se está havendo um crescimento excessivo ou não, né? Ou se o desgaste está ocorrendo de forma correta. É a única forma de você visualizar com precisão a face, né? a face dentária do coelhinho. Entendi. E quer falar, Viber? Voltando ao assunto da alimentação, eu gostaria de perguntar por que quando, vamos supor, dá muita cenoura ou maçã, assim, aí eles começam a urinar numa tonalidade diferente? Então, alguns alimentos eles são ricos em beta-caroteno, então eles vão fazer com que essa coloração da urina fique diferente, né? O pessoal até confunde com sangue, né? E, se eu não me engano, existe também uma substância para marcação de território, que também vai dar essa coloração na urina. Se eu não me engano é epinefrina, porque eu não estou lembrando mesmo o nome, entendeu? E, por exemplo, você dando muito capim de alfafa, que é rico em cálcio, você vai observar a urina mais esbranquiçada. Porque o coelho também ele elimina cálcio na urina. Então você vai ver aquela urina, parece como se fosse uma leitosa, né? Parece um animal tá urinando leite. Ele está eliminando o cálcio em excesso. Deixa eu só corrigir aqui, é porfirina a substância. Aí no caso então não teria perigo, assim? Não é problema a cor modificada? Não. Só na dúvida, né? Se for, você leva no veterinário, se você tiver em dúvida, mas geralmente é a alimentação mesmo. E uma outra dúvida aqui, como deve ser o espaço entre uma refeição e outra? Deve colocar e deixa o dia inteiro até acabar, repõe, como é? Então, a gente também sempre leva a comparação com cão e gato, né? Em animal silvestre, eu não aconselho oferecer porções, né? Eu aconselho você oferecer à vontade a alimentação. Até porque a questão de metabolismo, né? O metabolismo deles é super acelerado. Então o gasto calórico de um coelho é 1000 vezes maior do que um cachorro. Em comparações assim, metabólicas, até as dosagens de medicamentos são muito parecidas com as dosagens de aves, por causa do metabolismo, né? Apesar de ser um mamífero, a dosagem é muito parecida em relação às dosagens de medicamentos para aves devido ao metabolismo acelerado. Então, é um animal que tem um gasto energético muito alto, mesmo parado, né? Então, a necessidade de estar ali se alimentando. E em relação também ao sistema digestório deles, é diferente de um cachorro, de um gato. Você vai
comparar mais como o sistema digestório de um cavalo, né? Então você precisa estar com o intestino sempre movimentando, sempre trabalhando, né? Então é muito importante não dar porções, né? Deixar a alimentação à vontade. E frisando, muita folha. Mais né? até muito do que a cenourinha. Sim, e do que a ração. Vegetal. Interessante. E como é que você dá? É só o capim? Não, a gente deixa o capim à vontade, né? E também dá ração. E assim, de manhã cedo, quando eles estão mais assim agitados, né? Aí a gente vai, acorda, corta uma banana e dá pra eles, assim, uma cenoura, uma coisa assim. Fruta pode? Eu aconselho com parcimônia. Você não dá à vontade, por questão do carboidrato. Uma coisa que ela falou e que me realçou aqui a atenção é em relação à ração, né? O que mais a gente vê no mercado são várias marcas de rações para coelhos, só que aí está lá uma imagem de um coelho, uma imagem de um hamster, a imagem de um porquinho da Índia. Então, o que acontece? Você me explica logo depois do intervalo? Explico, porque aí você fala melhor. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. A Clinote é uma clínica especializada em ortopedia e traumatologia, oferecendo aos seus pacientes um atendimento completo, incluindo consulta médica especializada, exame de raio-x, cirurgias, fisioterapia, RPG e pilates. Contamos ainda com um médico especializado na área de cardiologia. A Clinote fica na rua Barros Barreto, 67, Bom Sucesso, próxima à Avenida Brasil e à Linha Amarela. Atendemos a planos de saúde e aceitamos cartões de crédito e débito. Telefones 2561-1315 e 2280-3964. De mais informações no site www.clinote.com.br. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. E estamos apresentando Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Oferecimento Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado.
De volta ao programa Diálogos, hoje recebendo aqui no estúdio o Otávio Lisboa. Ele é médico veterinário, especialista em medicina de aves e animais silvestres. Também conosco o Maurício Cobucci, que é veterinário e mestre em clínica e reprodução animal e também especialista em animais silvestres. E a Lívia Fonseca, que é a mãe do casal Floquinha e Saltinho e dos seus 12 filhotinhos, né? Antes da gente ir para o intervalo, o Otávio estava complementando a questão da ração, né, o Otávio? Isso. Por favor. Então, a gente tem que se atentar, porque no mercado você vai encontrar várias rações dizendo que são próprias para coelho, né? E o que acontece? Cada espécie de animal ela tem uma necessidade particular de nutrientes, de fibras. E o que mais a gente vê são rações universais. Vão servir tanto para hamster, tanto para coelho, sim, quanto para porquinho da Índia e por aí vai. Isso é totalmente inadequado, né? E eu comprovo isso, que eu faço, né, os exames de rotina, inclusive o exame de sangue em coelhos. E a gente consegue observar os animais quando estão mal alimentados, quando não comem uma ração ideal. A gente pega muito baixa imunidade e até anemia nos animais. E é super simples de resolver. Só mudar a alimentação, passar para uma ração de qualidade melhor e oferecer mais vegetais, coisa e tal. Quando o animal volta para a revisão, a gente refaz o exame e os valores sanguíneos voltaram ao normal, né? Então é muito importante frisar isso aí. Uma dúvida, quando você fala em trocar para uma ração de melhor qualidade, que seja específica para coelhos? Específica de coelhos. Entendi. E não tenha um porquinho da Índia, um hamsterzinho na embalagem. Até porque, pelo nosso mercado de animais silvestres e de aves ser uma coisa muito nova, né? Ainda existem pouquíssimos veterinários especialistas realmente. O mercado se aproveita dessa falta de orientação para poder jogar qualquer porcaria no mercado. Entendi. Né? Inclusive tem até marcas que elas reembalam ração de cavalo dizendo que é ração de coelho. Nossa, mas aí é uma responsabilidade muito grande. Pois né? Então quem paga o preço alto é o animal. Não é nem o dono, é o animal. O dono está achando que está comprando melhor para ele e na verdade não está. Ele está sendo enganado. E como deve ser ficar aí o alerta, né? Sempre, a gente frisa aqui, sempre informação. E quando a gente tem informação, seja sobre o que for, a gente fica menos vulnerável. Então, a internet está aí, a gente busca informações pela internet, mas a gente pode buscar na internet e confirmar com um veterinário, que é um especialista naquele animal. Se a gente está com problema de dor no coração, a gente não vai buscar só na internet, a gente vai ao cardiologista. Então, o mesmo deve ser feito com os animais. Eu até brinco com meus clientes, eu digo que o coelho ele tem 2 grandes inimigos. 3 grandes inimigos: a má alimentação, a falta de orientação, o conhecimento do proprietário e a internet. Exato. A gente tem que tomar muito cuidado porque na internet, por mais que a pessoa tenha boa intenção em passar algum conteúdo, o que acontece? Nós veterinários somos proibidos de passar informação técnica, divulgar publicamente, né? Então a gente pode entender que a maioria das informações são escritas são repassadas. A pessoa vai ver no site, não copia, cola precisão. E não tem precisão. Então você vai encontrar preventivos, né, vermifugação preventiva e um monte de besteira que o animal termina pagando um preço alto com pela pessoa não levar o animal no veterinário. Quer receber a orientação correta, leva num veterinário especialista. Outra coisa muito importante, a especialidade ela está crescendo, cada vez mais os médicos veterinários estão procurando uma especialidade, mas ainda existe o generalismo, né? O cara que atende gato, cachorro, cavalo, boi. Então, assim, o meu conselho, investigue, conheça o currículo do seu veterinário. É a mesma coisa que você tem que fazer com o médico, né? Exatamente. Conheça o currículo, porque não são todos os profissionais que estão capacitados para atender uma determinada espécie, né? Então, isso também faz um diferencial na qualidade do atendimento do paciente. Você leva seus bichinhos ao veterinário? Tem algum específico que você leve? Não, eu nunca levei, não. Opa! Mas a gente tem que levar. E também ver a questão da castração, né?
para eles, porque daqui a pouco a gente vai chegar nesse tema da parte da maternidade, da reprodução, e aí a gente tem que ver medidas para eles não começarem a procriar e se tornar não mais um carinho a eles, o bem-estar a eles, mas sim começa a dar problemas de relacionamento entre um e outro e procriação, porque daqui a pouco esses filhotinhos vão estar começando a se reproduzir. Mas segura só um pouquinho que a gente já volta nesse tema. Antes, eu queria saber como deve ser a alimentação para os filhotes. Iguais às dos adultos? Então, após a desmama, ele tem um período de desmama, né? Quanto tempo? Quanto tempo, Otávio? Mais ou menos. Eu acho que em questão de uns 20 dias, ou até Rapidinho? menos. 15 a 20 dias, mais ou menos. É o período mais crítico, assim, porque ele vai ter essa transição, né, de alimento, no caso, a amamentação, para alimentação de vegetais, né? Então, esse período é um período crítico que pode provocar diarreias, né, nesses animais, né? Então, tem que ter esse é um período de muito cuidado, no caso. Até em relação ao estresse, né? Essa mudança é muito estressante para o filhote, né? Então ele pode desenvolver até algumas doenças que depois a gente pode falar, né? Quando a gente falar da parte de doenças, o animal pode desenvolver por essa fase estressante, né? Que é a mudança alimentar. Porque aí voltando na comparação do cão e gato, né? A gente quando vai até trocar de ração, o ideal é que misture, né? E não troque assim radicalmente. E pro coelhinho ele está no leitinho. E aí... assim, não existe um alimento específico, né? Você tá até, assim, agora no mercado... O mercado está crescendo nessa parte de animais silvestres, de coelhos. Estão começando a receber uma importância maior. Tem até ração no mercado já específica para coelhinho filhote. Ai, né? que bom. Porque o grão é menorzinho... provavelmente deve ter algum teor nutricional diferenciado por causa do filhote. E a questão do cuidado assim, com a saúde do animal, né? Quais são as doenças mais comuns que a gente percebe nos coelhos? Tidos como animais de estimação, né? Então, o que eu vejo assim, na minha rotina, até o Otávio também deve ver, né? Que é a sarna de pele, que é a sarna sarcóptica, no caso. Que é aquela que foi falada antes por causa do estresse, da baixa da imunidade, né? E sarna de ouvido, né? Que seria psoróptica, no caso. O crescimento excessivo dos dentes também, provocado também por tudo que a gente falou antes, né? Também a gente pode encontrar também fraturas, né? Acidentes domésticos, né? Do dia a dia. E essas são as principais. Pneumonia também, no caso. É isso que eu ia perguntar. Eles ficam resfriados? Eles ficam resfriados, principalmente por uma bactéria chamada Pasteurella multocida. E como é que ela chega até eles? Essa doença, essa bactéria ela provoca a doença chamada pasteurelose, né? É uma doença bacteriana bastante comum em coelhos. Ela vai afetar principalmente o sistema respiratório deles, né? Provocando a pneumonia, dificuldade respiratória, secreção nasal. E você pode também ver animais com formação de abscesso, né? Os carocinhos, principalmente na região da mandíbula, né? Decorrente dessa bactéria. Decorrente dessa bactéria, né? Então, e tem que tomar cuidado que assim, qualquer bactéria a gente tem que tomar cuidado, né? Mas essa bactéria também tem um potencial zoonótico. O que é isso? Ela passar do animal para o ser humano. E como é que ela chega, animal? É uma bactéria, provavelmente a contaminação entre indivíduos, né? Ou até no próprio ambiente. E, se não me engano, essa bactéria também ela vive em harmonia com o coelho. E a questão de queda de imunidade, o animal pode vir a desenvolver a bactéria também, a infecção também. Entendi. Outros problemas que também eu pego com certa rotina é a coccidiose. O que é isso? O que é coccidiose? Coccidiose é coccidiose é um parasito intestinal. Vamos dizer assim, para as pessoas leigas entenderem, é como se fosse um parente da giardia. Tá. Né? É um protozoário. E essa doença ela é muito comum em coelhos e em aves. Tá? E o grande problema da coccidiose é que não tem cura. Você não consegue eliminar o parasito. Tanto o parasito do animal e os ovos do parasito, na verdade, são os oocistos, né? No ambiente.
né? São os ovos mais resistentes de parasitas que se tem notícia. Então você tem que estar fazendo também um tratamento, você está fazendo uma prevenção, né? Como é que é a prevenção? A principal prevenção para a coccidiose é a boa alimentação, é um bom manejo, né? É manter o animal sempre com a imunidade alta, né? E fazendo exames parasitológicos rotineiros, para você ver como é que está o nível de parasitário do animal. Se o animal tiver um nível parasitário alto, aí você tem que entrar com um medicamento específico, né? Entendi. E aí a maior causa de diarreias, problemas intestinais em coelho está relacionado com a coccidiose. E como é que o coelho ouve? Ele ouve assim, se ele tivesse aqui, ele estaria ouvindo nessa mesma nesse mesmo volume? Volume? Provavelmente a audição deles é 1000 vezes melhor que a nossa, né? Aquele orelhão deles, né, faz uma captação muito maior. Você vê que às vezes ele balança, né, a cabeça, né? No caso ele está captando todos os sons. Igual o gato a gente vê a orelha, do cachorro também, né? Mas o coelho realmente também é bem mais apurado, né? E como é que ele vê as cores? Aí eu não sei te precisar. Porque não tem problema, porque são curiosidades, né? Será que o do olho em vermelho vê vermelho? Porque o cachorro vê assim. Eu queria saber do coelho. Mas, Lívia, os seus coelhinhos têm quantos anos? Já são adultos? Tem mais de um ano? Floquinho e Saltinho já tem mais de um ano. Mas tem quantos? Você sabe precisar? Não. Eu teria que ver no celular. Não tem problema. Mas por volta Mas são adultos, Sim. né? Até porque já procriaram. Sim. A partir de que idade eles começam a reproduzir? Olha, geralmente ele está entrando em maturidade sexual em torno aí de uns 7, 8 meses. Bem rápido, bem né? rápido, E aí igual gato, quantos filhotinhos nascem geralmente em cada... Ele é bem prolífero, né? Pois você vai ter gente. aí de 5 até 10 por ninhada. E a gestação ela é bem rápida, 30, 33 dias, então... É tudo muito rápido. Tudo Por muito isso que eu rápido, por isso falo. que A Clotilde, então eu chego por isso lá e que eu falo, falo, cadê ela? É tudo muito agitado, muito rápido, é uma velocidade que você não acompanha. A gente fica acelerada. Eu, pelo menos, eu confesso, eu fico acelerada quando eu tô com Até por isso que o inconveniente de você ter um casal quando você não deseja procriar, né? Porque é uma máquina de fazer filhote, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas também tem as campanhas para... Campanhas não, acho que não. Mas tem como você castrar um animal. Tem sim. Tanto a fêmea quanto o macho. Tem sim. E o procedimento igual ao de cão e gato? É parecido, vai diferenciar um pouco por causa da anatomia do animal, né? Principalmente o macho. O testículo do macho, ele é cranial, ou seja, ele é acima do pênis, né? O normal de um mamífero é ter o saquinho debaixo do pênis. Sim. O do coelho é para cima. Né? É mais próximo do umbigo. Mais próximo do umbigo. Sim. Entendi. Mas não tem problema nenhum fazer cirurgia nele. Não tem problema nenhum. Tá. Até por isso que as pessoas confundem muito. Às vezes compram uma fêmea quando vê a macho e vice-versa, por causa dessa dificuldade, porque o testículo, na maioria das vezes, ele não fica aparente. Entendi. Né? E quando ele fica aparente, ele está mais, né, tá na frente. Então é difícil de observar. Isso é um mecanismo mesmo que eles têm de defesa, porque na hora de uma briga, os coelhos atacam mesmo o testículo, para tentar castrar mesmo, para ser o macho líder do bando e tal. Então eles têm esse mecanismo mesmo de esconder o testículo. Que interessante. Por isso que as pessoas têm essa dificuldade de diferenciar um macho e uma fêmea. Eu, no caso, eu consigo diferenciar assim, quando a fêmea está crescendo mais um pouco, ela tem um papinho. Você vai ver, ela tem um papinho que ela utiliza para arrancar as penas, né? Os pelinhos. Os pelos, desculpa. Quando tá nervosa? Isso, aí ela faz o ninho com aqueles... Que bonitinho. Tudo tem um porquê, a natureza é tão perfeita. E o pênis, ele não é exposto, né? Então, se você olhar ali muito rapidamente, você não consegue observar o que é macho e o que é fêmea. É tudo muito parecido, né? O pênis fica envolvido ali, escondido no prepúcio, e parece a vagina da fêmea. Que legal. Você observa isso nos seus? Consegue ver essa diferença, Lívia?
Como eles não deixam pegar, né? Teria que pegar, virar eles, né? Pegar, levantar de barriguinha pra cima e aí você vai ver o testículo. Lívia, você consegue ver esse papo que eu falei? Consigo. E também as fêmeas, né? Elas têm mamas, né? Dá pra palpar. Mas o papo você consegue ver. E também a cabeça, assim, do macho, né? Parece ser um pouco maior do que a da fêmea. Tem como a gente vê a diferença, assim, só fisicamente, sem ver a parte genital deles? É isso que eu falei, procurando o papo da fêmea, entendeu? Só o papo, né? Ai, que interessante. Você vê de longe, observar. você sabe que ela é fêmea. Mesmo ou aqueles animais que não tenham pelos compridos? Isso. Até os que têm o pelo raso, tem. Ralinho tem. Consegue ver o papo, né? Da fêmea. Entendi. É uma dos recursos para você saber qual é macho e qual é fêmea. E a partir de quantos meses já pode castrar? Se ela já pode reproduzir a partir de 7 meses, assim, nessa etapa, tem que ter o primeiro cio, aquela coisa, não? Olha, é bom você esperar o animal chegar à maturidade sexual, né, para poder desenvolver todo o corpinho, toda a parte de hormônio já está bem equilibrada, né? E é muito mais comum você castrar um macho, né, do que a fêmea. Dificilmente aparece uma pessoa querendo castrar a fêmea, né? Agora a macho é bastante comum, até por causa dos vamos falar de distúrbio, porque não é distúrbio, porque é o comportamento do macho, né? Mas tem vários comportamentos do macho que começam a incomodar, né, a rotina em casa. O macho começa a demarcar território, começa a urinar pela casa, começa a defender o território dele, então ele termina ficando mais agressivo. A fêmea, ela não tem esse sintoma. A fêmea, você não vai ter esse comportamento. Então, às vezes, tem clientes que me ligam desesperados: me socorre, Otávio, porque meu coelho está correndo atrás de mim querendo me morder. Eu tenho que fugir do meu coelho na minha própria casa. Então, aí nessas condições, nesses casos, a gente recomenda a castração. Como é que você pensa em fazer agora, Lívia, para que eles não tenham mais filhotinhos? Pelo menos por um tempo, né? Não, ou você quer que tenha? Não, então, por mim eu queria ter mais, né? Mas meu pai, né, já falou, chega, né? Aí a gente está vendo que, acho que lá na Rural, né, tem castração de graça. Aí a gente estava querendo ver se a gente levava os machos, né? Como ele falou que... Porque os machos, eles... Parece que eles são mais ariscos, assim. Você tenta passar a mão neles, eles fogem. Aí você está pensando em levar... Quantos machos são hoje? São em 5. 4 filhotes e o pai. Isso. E tem os que são 4 pequenininhos ainda, bebês, que aí eu não sei observar ainda. Entendi. E você pensa em ficar com todos eles, doar? Eu penso. Em quê? Porque eu gosto de ficar com todos eles. Só que meu pai, né, já tá um pouco chega de coelho, que não sei o quê. Sim. Aí a gente encontrou uma moça que quer cuidar, né, tá disposta, porque eu não vou dar pra qualquer um. Porque... Mas você vai dar como é? Ela quer pra quê? Porque a gente tem que tomar cuidado também pra que as pessoas querem os animais. Não, ela queria cuidar. Aí como é amiga já de uma conhecida minha, sim, aí já tenho mais confiança. Entendi. Aí ela disse que queria pra cuidar, pra dar... Como eu posso dizer? Pra cuidar. Como pet, né? Isso, como bichinho de estimação. Tá. E a gente estava falando aqui antes no intervalo, tem sobre as doenças, né? E eu até perguntei se o coelho poderia ter câncer. E aí o Otávio falou, tudo que a gente tem, o coelho também tem, né? Que cuidados a gente deve ter nessa questão da maternidade do coelho, da fêmea, né? Da coelha? Tem algum específico? Principalmente poupar a fêmea de estresse, né? O estresse é o ponto crucial, assim, né? A coelha em si também ela pode matar os filhotes quando estressada. Então, se você viu que a fêmea está grávida, montar uma caixinha para ela fazer o ninho, para ela ficar escondida, evitar de ficar mantendo um local muito movimentado, né? Deixar o animal mais repousado, escondidinho ali, principalmente depois do parto. E a gente pode pegar, porque geralmente fica o nosso cheiro. Ela pode abandonar os filhotes.
Nossa, que treinamento pra gente, né? Ver aqueles coelhinhos fofinhos querer pegar, que nem a gente pega mas os também filhotinhos. começam a comer sozinhos muito rápido, né? Desmamam muito rápido, né? Então Dá para aguentar aí um uns pouquinho, 30 dias, né? Como o Maurício falou, porque realmente a gente fica querendo pegar, né? E que, assim, problemas de ouvido, eles têm por ter aquela orelhona, assim, muito fora a sarna, né? Que vocês falaram, tem algum problema, assim? O que mais que vocês poderiam trazer para a gente sobre, que seja bastante relevante para quem tem um coelhinho como pet ou que queira ter? Problemas de ouvido não são muito comuns, excetuando a sarna, né? Até semana passada atendi um coelhinho também com problema de ouvido, mas era por excesso de secreção, né, otológica. Então, animal com aquela bastante massinha, né? Mas era questão mais da dona caprichar na higiene do ouvido, né? Aquele sebinho, né, que vai se formando, né? Igual o cachorro também, né, com o ouvido mais oleoso. Sim. Então é só a necessidade de uma limpeza mais frequente. Agora a questão, até porque assim, o pavilhão deles, né, o pavilhão auricular, desfavorece a proliferação bacteriana, porque é algo muito arejado, né? Não é aquele conduto de cachorro que... úmido, cachorro, né? Orelha para baixo. Orelha para baixo que abafa o conduto auditivo, né? Então dificulta a proliferação bacteriana também. Então é muito raro você pegar um coelho realmente com otite. Entendi. Fala, Maurício. Então, o principal mesmo é identificar o que está fazendo cair a imunidade do animal, entendeu? Às vezes uma obra do vizinho, entendeu? Sempre tem que identificar o que está fazendo cair a imunidade desse animal. Seria, no caso, o estresse, né? É isso que eu ia falar, hein? Se tratando do coelho, é o estresse. Isso. O ponto que a gente tem que ficar mais atento a isso, né? A maioria das minhas consultas eu faço uma investigação do que está acontecendo no ambiente para poder estar fazendo esse animal cair em imunidade, aí tratar ele de forma correta, né? Tratando a enfermidade, a doença, no caso. E aí o tipo de comportamento, como em casa, a gente olhando assim, falar, acho que tem alguma coisa errada ali. Que tipo de comportamento? O coelho não ficar andando mais rápido, ou não comer, ou o narizinho para alguma hora de mexer? É uma curiosidade. Tem que observar e tem que ter bastante treino para observar, mas qualquer dúvida, corre para o veterinário, sabe? Porque provavelmente ele já está doente por algum período e está escondendo o sinal clínico dele. Um dos principais sinais que eu observo é assim, coelho, como você falou, né? Coelho é um animal bastante agitado. Pegou o animal quieto, que ele prefira ficar dentro da gaiolinha dele, mesmo de porta aberta, ele está lá dentro, algum problema está acontecendo. E você vai ver também na alimentação, né? Vai refletir na produção de fezes. Fez menos cocô, ou não comeu nada, não quis nem pegar uma couve, que o coelho é sempre guloso, né? O animal tem um apetite voraz. Botar uma folha ali, ele vai avançar na folha. Sim. Viu que o animal está rejeitando a alimentação, algum probleminha está acontecendo. São os principais sinais. Entendi. Mas você também pode observar aspecto das fezes, aspecto da urina, o cheiro da urina, né? Se tem uma urina mais avermelhada, leitosa, pode ser presença de sangue, né? Então, diarreia, o cocô mais molinho, então tem que observar também esses detalhezinhos. Você já viu algum problema desses na floquinha, no saltinho? Não, eles são sempre agitados, assim como o médico... O Otávio. Isso, o Otávio disse. Eles também nunca rejeitam comida. Tudo, eles comem tudo. Lá em casa tinha um pedaço, assim, com árvores comestíveis, né, no caso. E eles já acabaram com tudo. Roeram, comeram tudo? Tudo mesmo. Eles derrubaram até o pé de mamão. Ai, que amores. Eles são levados, não são, os coelhos? Bastante. Pois é, então tem que ter paciência, né? Tem que compreender essa característica, né, do animal antes de colocá-lo para dentro de casa e depois acontecer aquilo que você até ilustrou, né? A pessoa não se adapta ao animal e doa. O animal, quando o coelho, a gente já falou aqui da questão que os animais percebem quando eles são
abandonados, eles sentem falta do dono do ambiente. Com o coelho acontece a mesma coisa? Sim, com certeza. Ele pode ficar deprimido, essas coisas, com certeza, entendeu? Se ele se sentir rejeitado, entendeu? Ainda mais que ele tem esse comportamento de bando. Entendeu? Imagina, ele vai se sentir rejeitado pelo bando, entendeu? Então isso é um agente também que pode diminuir a imunidade dele, né? Todo cuidado é pouco, né? Isso. Com eles. Senhora, a gente vai para o intervalo agora. Voltamos já. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. A Clinote é uma clínica especializada em ortopedia e traumatologia, oferecendo aos seus pacientes um atendimento completo, incluindo consulta médica especializada, exame de raio-x, cirurgias, fisioterapia, RPG e pilates. Contamos ainda com um médico especializado na área de cardiologia. A Clinote fica na rua Barros Barreto, 67, Bom Sucesso, próxima à Avenida Brasil e à Linha Amarela. Atendemos a planos de saúde e aceitamos cartões de crédito e débito. Telefones 2561-1315 e 2280-3964. De mais informações no site www.clinote.com.br. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado. Estamos apresentando Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Oferecimento Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Passou. De volta ao último bloco do programa Diálogos sobre animais e meio ambiente, hoje falando sobre paixão por coelhos, né? E a gente recebe aqui, para você que está chegando agora no finalzinho, o veterinário Otávio Lisboa. Ele é especialista em medicina de aves e animais silvestres. O Maurício Cobus, que também é veterinário, mestre em clínica e reprodução animal e especialista em animais silvestres e terapia floral. E também a Lívia Fonseca, que tem um casal de coelhos e 12 filhotinhos, né? E a Lívia, aqui durante o intervalo, fez uma pergunta para o Maurício, ainda sobre o tema maternidade, e eu pedi para ela repetir aqui, porque pode ser a dúvida de alguns ouvintes. Vai lá, Lívia. E no caso de gravidez psicológica? Então, geralmente eu faço tratamento com terapia floral mesmo, entendeu? Tem algum outro tipo de tratamento ou recomendação? Como é que a gente avalia se ela está com gravidez psicológica? O animal vai estar ninhando, né? Fazendo ninho, arrancando espelhinhos do corpo. Provavelmente as tetinhas vão estar cheias, né? E você vai ver que não sai filhote. Com leite mesmo? Sim. Porque a gravidez psicológica é um distúrbio hormonal, né?
Então o animal está sendo forçada a sentir todo aquele comportamento da maternidade sem estar com o filhote. E no caso também ela pode pegar um objeto e adotar como filho, por exemplo, uma meia, um objeto qualquer, entendeu? Uma caixa de fósforo. Vai depender do que ela encontrar no ambiente, ela vai ficar cuidando daquele objeto como se fosse mesmo um filho. E se eu não tenho a oportunidade de tratar com florais, o que eu devo fazer? Espera passar sozinha? Em coelho é complicado porque a maioria dos medicamentos são voltados para ser humano ou para cão e gato, né? Então, a questão, no meu caso, é esperar ter essa queda hormonal, né? Você deixar o animal ali, provavelmente os hormônios vão se equilibrando e o comportamento vai mudando. A gente fez um programa aqui específico sobre os benefícios da castração e os malefícios dos anticoncepcionais injetáveis, né? Para o coelho também vale isso? É benéfica a castração? Evitaria isso? Sim, provavelmente evitaria essa gravidez psicológica, né? Eu desconheço relatos de incidência de tumor de mama em coelho em animais que não são castrados, né? Igual ocorre em fêmea de cães, né? Que é bastante já estudado isso, que é uma prevenção ao câncer de mama, a castração. Em coelho eu desconheço pesquisas relacionadas a esse assunto. Mas os coelhos, eles podem ter os mesmos problemas de saúde que nós humanos, por exemplo? Sim, muita coisa é tudo igual. E aí você falou da questão dos medicamentos. Tem já medicamentos específicos para coelhos? Não. Específico para coelho, não. Mas a gente dá para adaptar com os de a gente, assim, na medicina veterinária, como a gente trabalha com milhares de espécies, né, a principal forma de você conseguir dosar um X medicamento para diferentes espécies, você vai trabalhar com a diferença de metabolismo, né? Existe um cálculo metabólico que a gente faz, que aí você chega a uma dosagem e uma frequência de aplicação de acordo com o metabolismo do animal correspondente ali que você queira tratar, né? Então existem padrões metabólicos, principalmente comparando com o ser humano ou com cão, né? A partir desse cálculo, que é um cálculo bem complexo, hoje em dia existe até programas de computador para você poder fazer esse cálculo, né? Chama de cálculo alométrico, né? E aí você chega a uma determinada dosagem a partir desse cálculo, até porque como a gente trabalha com espécies pouco convencionais, né? Vários medicamentos que a gente quer trabalhar e não existe a dosagem. Então a gente tem que fazer esse cálculo para poder chegar a uma dosagem específica, né? Eu particularmente vários medicamentos que eu trabalho hoje em dia, eu mesmo tive que correr atrás do cálculo para poder chegar a determinada dosagem. Mas com o passar do tempo, né, hoje em dia cada vez a nossa vida de especialista está sendo mais facilitada. Então cada dia surgem mais literaturas específicas. Então a base teórica está melhorando para poder fornecer, né, um conteúdo melhor para o clínico. Mas ainda está crescendo ainda, né? Tem muita coisa engatinhando, ainda falta muita coisa, né? A gente ainda passa por muitas dificuldades ainda, principalmente na literatura, né? Eu imagino. Agora, eu perguntei no início do programa para a Lívia por que coelhos. Vou perguntar para vocês agora, por que animais silvestres? Eu, particularmente, sempre fui uma exceção à regra, né? Eu nunca gostei de coisas convencionais. E, principalmente, com animais. Desde criança, era uma paixão absurda por tudo que era exceção a cavalo, vaca, cachorro e gato. Me chamava a atenção, né? Não sei explicar o porquê. Sim. Mas era um padrão meu. Eu sempre gostei de animais exóticos e sempre fui estimulado pelos meus pais a ter vários tipos de animais, né? Porquinho da Índia, coelho, até cobra eu já tive. Então, eu acho que qualquer veterinário silvestre tem esse pequeno desajuste, né? E você, Maurício? Depois eu vou perguntar uma outra coisa. E você, Maurício? Então, foi uma coisa meio por acaso mesmo. Eu sempre gostei também do diferente, né? E
sempre criei animais assim diferentes. Eu tive sempre aves, eu sempre tive porquinho da Índia, essas coisas. Mas no decorrer da faculdade eu queria mesmo cães e gatos, mas acabou uma coisa meio que inexplicável. Fiz estágio num zoológico e foi uma paixão muito grande pelo que eu estava fazendo. Aí eu me encontrei, eu estava meio perdido realmente na faculdade, aí consegui me encontrar nessa situação. Entendi. A senhora quer falar? Ô, Pauline, só para mandar, tem ouvintes aqui que se manifestam, né? Então o pessoal gosta de ser lembrado. Sim, né? com certeza. Aqui o Roque Carvalho, a Rosângela Amorim. Rosângela, você não. Você mandou um e-mail aqui dizendo que tinha que botar remédio para gata, que eu fiquei muito, não vou dizer o nome com você. Mas já passou. Vamos dar uma oportunidade nova para a Rosângela. A Jaqueline Freitas, o Francisco Antônio Dória, a Maria Luísa Curtis, a Vivi Esteves, e a Fátima Regina da Silva Monteiro, Eliane Vasconcelos, Carlos de Paula, nosso repórter. Querida. Ana Helena Ribeiro Tavares, Carlos Alberto Rocha, nosso comunicador aqui também. Borba Ramos, Palmira Machado. Ah, tá lá olá, ligada dona Palmira. Agora. Um beijo, mãe. A Cristina, olha, tu tem um nome legal, hein? Jabiskinchek. Opa! Caramba! E a Mário Rosana, o Jaime Santos, Roberto Catarino Júnior, a Dulce Pereira, o Elise Quintino, nosso comunicador também, o Thiago Muniz e mais alguns que a gente deixa para o final, se der tempo de ler. Ok, lá, um abraço a todos, obrigada pela audiência. Outro dia, foi até no grupo, colocaram assim, gente, o que o coelhinho gosta de fazer? O que seus coelhos gostam de fazer, Lívia? Eu acho que eles gostam muito de correr, assim, e roer. Tem mais alguma outra coisa assim que você possa falar para quem queira ter um coelhinho? Eu acho que a pessoa deve... como meu pai está falando ali, a minha coelha, a Floquinha, ela adora o pote. A gente deixa o pote e quando não tem mais comida, ela vira o pote. Para mostrar que está esperando a comida. Aí ela também fica correndo assim. Eu acho que eles adoram correr. Eles têm uma personalidade forte também, o coelho, não tem? Alguns indivíduos, sim. Forte até demais. Sim. A questão de correr, que ela falou, é extremamente importante para o coelho. Né? Às vezes você compra o coelhinho e aí a mãe se incomoda pela sujeira que o animal faz, pela bagunça que ele faz, mas é muito importante o animal ter acesso ao exercício. Esse exercício frequente ele também vai influenciar na saúde gastrointestinal do coelho, que é um ponto bastante importante deles, né? Então o animal precisa estar sempre em exercício. Entendi. Mesmo eles sendo já acelerados e gostarem de correr, a gente tem que deixar o animal, tem que estimular. Evitar de manter o animal preso dentro da gaiola. Uhum. Eu até falei em relação à bagunça, sujeira. Para mim, o coelho é um dos animais mais limpos que tem, né? Eu percebo lá nos meus hóspedes, você deixa a gaiola aberta e ele volta para fazer cocô lá dentro, né? Fazer cocô e xixi lá dentro. Então são animais bastante asseados, né? Dificilmente fazem muita sujeira em casa. E que outras... O que vocês, como especialistas, poderiam falar mais assim, para responder essa pergunta até da menina que colocou no grupo, né? O que o coelho gosta de fazer? O cachorro gosta de brincar com a gente, gosta de correr, de dormir, de roubar as coisas em cima da mesa, enfim. O gato gosta de dormir, gosta de brincar, de arranhar, enfim. E o coelho, além de correr e comer? Eu acho que assim, o comer é o principal, que eles mais gostam, né? E você oferecendo uma dieta rica em fibras, né? Isso acho que eu percebo, isso causa um bem-estar absurdo para o animal. Que bom. Você vê felicidade no animal comendo uma folha, né? A ração, o animal gosta, ele come por necessidade. Agora Sim. a folha não, você vê felicidade, igual você dá um ossinho para um cachorro, né? Você vê o animal feliz por estar roendo aquele ossinho. Coelho é a mesma coisa com vegetais. E no caso, né, a gente está vendo agora, hoje em dia, todo mundo está muito preocupado com a alimentação, né, orgânica, plantas, alimentação mais natural. Por que não, então, o coelho não pode também se beneficiar desse tipo de alimentação, né?
Então, as fibras, né, a alimentação, até mesmo você fazer uma horta em casa, sabe? Tudo isso é muito benéfico para o animal, sabe? Carne nunca. Jamais. Não. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Estão falando sobre coelho. Alguns anos atrás eu era absolutamente tapado em relação às informações sobre animais, né? E uma tia da minha filha, mais velha, que era pequenininha na época, e disse que ia dar um coelho para ela de presente. Eu disse, mas que coelho? Vai trazer esse bicho aqui para dentro do apartamento? E falei com a minha mulher sobre isso. Esse bicho pode trazer doença, aquela história. Depois era uma brincadeira que era um coelhinho de pelúcia, né? Fizeram aquela brincadeira comigo. Era um coelhinho de pelúcia. E eu resisti à entrada do tal coelho de pelúcia, né? Que para mim era um coelhinho mesmo de coisa. Não que eu tivesse preconceito não em relação ao animal, né? Mas eu estava absolutamente mal informado. Isso que a gente Esse falou aqui é o detalhe da história. Essa. A questão é você estar mal informado. Rapidinho. O coelho tem algum problema de transmitir doenças para gente ou para outro animal? Para outro animal. Tira um pouco dessa dúvida aí. Minha, né? Há anos atrás, eu acho que eu tenho certeza que não, mas de ouvinte, porque normalmente o cara liga, ó, coelho da doença, gato da doença. Teve uma que você falou agora, né? A octo, a pasteurelose, né? É a doença assim, com maior potencial zoonótico, né? Que pode passar do animal para o ser humano. Eu vejo assim, o cuidado que a gente tem que ter com os animais é o cuidado básico de higiene, né? Acabou de mexer no animal, acabou de cuidar da gaiola, limpou o fundo da gaiola, lave as mãos, né? E eu sou totalmente contra contato íntimo, de dar beijo no animal, dar beijo na boca do animal. Por quê? O animal não tem aquele asseio igual ao ser humano, né? O animal foi ali, deitou no fundo, deitou na grade da gaiola, ele acabou de urinar ali, né? E o coelho, ele faz coprofagia, ele se alimenta das fezes, né? É uma necessidade fisiológica dele, não é por porcaria, né? Todo mamífero herbívoro, ele tem o comportamento de coprofagia, é para poder receber alguns nutrientes que ele não conseguiu, como se fosse uma reciclagem alimentar. Sim. Né? Principalmente de proteína e complexo B, né? Então o animal está ali, come cocô, passa por algumas sujidades, não tem o mesmo asseio que a gente. E pelo lado inverso, nós temos bactérias também que não são comuns a eles. A gente pode estar transmitindo alguma infecção para eles também, por eles não estarem adaptados à nossa flora bacteriana, principalmente bucal. Isso é muito importante dizer, porque as pessoas geralmente acham que só eles, qualquer animal que nos transmite doenças, né? Mas nós também transmitimos. As vacinas que, por exemplo, os cães tomam, nós podemos transmitir então doenças a eles. Que estão vacinados para determinados tipos de doença, né? Inclusive, tira essa dúvida aí, por favor. Inclusive, eu estou passando por um momento bem particular, que eu tenho uma neném bem novinha em casa, né? E casa de veterinário, lotada de bicho. Então, eu recebi várias críticas de amigos, de parentes. Essa menina com contato com animais não foi vacinada ainda. Sim. Mas é isso. A vacina que minha filha está tomando, nenhum animal vai transmitir para ela. Exato. Né? A questão que a gente tem que ter cuidado é a questão de higiene. Por exemplo, meu cachorro sobe na cama. A gente evitar do animal subir na cama. Ou se ele sobe na cama, a gente impede do animal chegar perto da neném. Por quê? O cachorro foi lá, se lambeu, lambeu o outro animal, lambeu o ânus do outro cachorro, e aí a neném vai lá, passa a mão na boca do cachorro, depois passa a mão na boca, passa a mão no olho. E tem que tomar cuidado com esse aspecto, nesse sentido, né? Mas a questão do controle infeccioso é super fácil. Basta a higiene, acabou de cuidar do animal, brincou com o animal, lave as mãos antes de comer, de passar no olho, e evitar esse contato íntimo. Tem gente que tem necessidade de dar beijo na boca do cachorro, o cachorro lambe a pessoa. Na boca eu não tenho, mas beijar eu preciso. Olha só, doutor. Eu tenho um problema, então, muito sério e grave. Eu tenho um filho de criação de 3 anos e meio, um Yorkshire. E eu, quando chego, ele dorme comigo. Quando eu chego em casa, ele não aceita que
ele não aceita que eu não deixe ele ir para minha cama. Aí depois que ele adormece e pega do sono, eu tento botar, mas ele volta. E eu chego em casa, ele monta em cima de mim, me lambe todo e me beija, e eu interajo com ele, beijo ele também. Isso eu faço há 3 anos e meio, estou absolutamente sadio. Eu escutei, não sei se você pode até me tirar essa dúvida, que a língua do cachorro é mais limpa do que a nossa. Eu também ouvi. Eu ouvi isso. Não necessariamente não quer dizer que isso seja verdade. Mas é já só uma também. colocação que eu estou fazendo. Aqui no programa. Tira essa dúvida aí para mim. Porque o meu filho de criação vai continuar me lambendo e dormindo comigo, não tem mais como tirar. Eu não sei se eu te deixo triste ou não, mas já foi comprovado que a boca do cão tem mais bactérias do que o ânus dele. Enfim. Vai lá, senhora. Então isso Rebate. é cientificamente comprovado. Cientificamente então comprovado. as pessoas e até mesmo outros profissionais, olha que eu tenho isso gravado aqui no arquivo. Eu tenho gravado aqui no arquivo da rádio. Afirmaram que profissionais, veterinários, que a língua do cachorro é mais limpa do que a nossa. Não existe esse negócio de limpo, é questão de flora bacteriana. É um momento, é isso, doutor? É um momento. O cachorro foi lá, lambeu outra cachorrinha, ou lambeu o seu próprio pênis. Sim, seria isso, a questão do momento. É a questão do momento, né? É igual a gente, né? Se a gente escovar o dente no mínimo 3 vezes por semana, a gente vai ter uma quantidade bacteriana na boca 1000 vezes menor do que uma pessoa que não pode escovar os dentes, né? Então seria um momento, né? Um momento. Mais ou menos isso. Sim, mais ou menos isso. Um momento. Porque a sua afirmação com a afirmação de outro, né? Agora, eu te confesso que eu fiquei confuso. E vai ser muito difícil tirar o meu filho de criação do meu lado, da convivência comigo, com minhas filhas, e outros que têm filhos de criação também, Pauline, eu não consigo, com os gatinhos dela, quer dizer, mas eu com certeza não vou tirar, jamais vou afastar meu cachorro. Sai, você não vai me beijar, jamais. Você tendo uma saúde boa, difícil você adquirir uma infecção. Mas como a gente lida com saúde, né? A gente tem que sempre passar esse alerta. Mas, por exemplo, uma pessoa com uma imunidade muito baixa, né? Uma pessoa com câncer, né? Uma pessoa aidética, né? Uma pessoa com a saúde fragilizada, um idoso com uma idade muito avançada, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele faz o que quer da minha filha mais velha, ela é médica, entendeu? Ele faz o que quer da minha filha, o que quer. Ela vira uma bobalhona ali. Quando ela chega lá, ele sobe, lambe, quer dizer, mas eu estou até compreendendo o que você está falando, né? Pessoas já com saúde fragilizada. Aí nós somos obrigados a concordar, é arriscado, e o pessoal que está nos ouvindo não deixar que isso aconteça. A gente está chegando aos 8 minutos finais, então antes da gente abrir para as considerações finais, quero só uma pergunta rápida para a Lívia. Você beija seus coelhinhos? Os filhotinhos eu beijo. Beija, né? Não tem como, gente, não beijar, não tem como. Bom, então, eu vou começar com o Maurício, deixar suas considerações finais, um resumão do que a gente conversou hoje aqui. Se você quiser deixar seus contatos, também fique à vontade. Então, eu só tenho a agradecer, né, que para mim foi uma honra, né, o convite. Nós que agradecemos. E as considerações finais, né, que eu gostei muito, né, de participar. E se você quiser deixar assim uma dica para quem está ouvindo, assim, olha, cuide do coelhinho, o que você quiser deixar. E se quiser deixar seu contato também. Então, cuidar do coelho e adquirir um animal tem suas responsabilidades. Sim. Então, tem que ter sempre assim, pensar em procurar um médico veterinário especializado no assunto, que seja especializado no caso em coelhos, entendeu? E ter essa responsabilidade da adoção. Se você adotou, porque se você passa por uma dificuldade, no caso do exemplo que eu falei do coelho, da mordida e tal, entendeu? Procurar se adaptar àquela situação e procurar resolver da melhor forma, não se livrando do animal, por exemplo. Claro. Abandono não é solução para nada, né? Isso. E eu faço atendimentos a domicílio na cidade de Niterói.
E eu tenho um contato, né, que é o 996665592, que é o meu telefone. A gente deixa também depois lá na página do programa, para quem quiser entrar em contato com você. Muito obrigada, Maurício. DDD 21. Eu que agradeço. 21. DDD 21. DDD 21. E tem minha página também no Facebook, que é o veterinário Maurício Cobus, também, que eu coloco bastante coisa sobre coelhos. Ótimo, essas informações, né? Isso. Muito obrigada, Maurício. Nada, eu que agradeço. Otávio. Bom, também agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, nesse papo super agradável, e poder passar um pouquinho mais de informações para as pessoas, né, que isso é extremamente importante, né. Eu gostaria de só passar meu site. Fique à vontade. Apesar de eu mexer com animais silvestres, o meu site é medicinadeaves.com.br, porque o volume maior, né, da nossa clínica é aves, né. E eu tenho algumas páginas no Facebook voltadas para animais silvestres. Tem a medicina de aves, tem medicina de coelhos, olha aí, medicina de jabuti. Opa. E tem a medicina de silvestres. Beleza. Então, a gente tenta separar aos pouquinhos, né? E poder mostrar um pouquinho mais do meu trabalho para o público e para as pessoas também terem acesso e ficarem sabendo que a gente tem recursos para salvar a vida dos bichinhos, né? Para proporcionar um bem-estar a eles, né? As pessoas ficam até chocadas. Nossa, faz operação em coelho, faz operação em ave, né? Então a nossa página tem esse papel também de divulgar esse conhecimento para as pessoas. Eu vou divulgar também. Tá ótimo, obrigado. Na página do programa. Muito obrigada pela sua presença, Otávio. Eu te agradeço. Lívia. Bom, eu queria agradecer a você, Pauline, por essa oportunidade de eu falar dos meus coelhos, porque eu amo falar deles. E eu queria agradecer os veterinários, porque é mais informação, né, para mim, que eu cuido e convivo, e algumas coisas eu não sabia, né? Então, informação é sempre bom. Obrigada. Eu que agradeço, Lívia. Muito obrigada, viu? A Cioli. Bem, só deixar uma mensagem final, né? Ame os animais, independente se eles são de pena, pelo, logo que seja. Não compre, adote, mas adote com consciência, desde o momento que você possa realmente cuidar do animal. Dr. Otávio Lisboa, médico veterinário, especialista em medicina de aves e animais silvestres. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Nos honrou bastante, né? O Grupo Mundial News de Comunicações fica bastante feliz com a sua presença aqui. Dr. Maurício Cobus. Se eu pronunciar errado, como for? Maurício Cobus, médico, eu falo Cobucci, né? Porque eu tenho um vício de idioma. Maurício, é Cobucci ou Cobucci? É Cobucci, mas na verdade seria Cobucci, né? Cobucci, né? Tem algo de italiano. Que é italiano, aí, né? Eu parece italiano. Sempre tem italiano. Sempre tem italiano programa. aqui, rapaz. Sempre. Eu já percebi, eu sou italiano. Eu vim para cá com 2 anos, né? Eu tenho as 2 cidadãs. Por isso que eu confundo um pouco. Mas então vamos lá. Maurício Cobucci, médico veterinário, mestre em clínica e produção animal e especialista em animais silvestres, terapia floral. Muito obrigado também pela presença. E a Lívia Fonseca, a mãe do casal Floquinha e Saltinho, seus filhotinhos. Parabéns, Lívia, por cuidar bem, né, desses animaizinhos aí. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Vamos lá, Pauline. E os nossos agradecimentos também a todos que participaram, mandando as curtidas, né? As pessoas que indicaram os profissionais que estão aqui, e a Lívia também. Né? Lembrando que esse programa vai ser reprisado amanhã pelo site da rádio mundialnewsfm.com.br, amanhã, sábado, 18 horas. Sexta-feira que vem, Sexta-feira Santa, né? Então a gente vai reprisar o programa sobre estabelecimentos pet friendly, e na outra sexta, dia 1º de abril, a gente volta ao vivo falando sobre pitbulls, rottweilers, doberman, enfim, e outras tantas raças tidas como perigosas e agressivas. A gente vai tentar aqui descobrir, né, quem é o vilão dessa história, se são os animais ou se são os proprietários, os donos que estimulam essa agressividade nos animais. Eu pedi as considerações finais de todo mundo, vou dar as minhas, né? Semana de Páscoa, dê ovos de chocolate, dê bombom, bala, brinquedo, mas não dê animais de estimação, não dê coelhinhos, não doe coelhinhos nessa época de Páscoa, porque a gente não sabe qual é a intenção
das pessoas, Diálogos sobre das mais pessoas e meio ambiente. na hora de pegarem, Comunicando. adotarem um Pauline coelhinho. Machado. Então, muita responsabilidade. E a gente se vê na semana que vem, que as funções protetoras do universo continuem com vocês até lá. Obrigada. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News.